Muito bem, estou aqui na página dos vídeos do 3TRP Pegasus, né? É a mesma página do Fênix, né? Nós temos aqui os módulos do Fênix, aqui mais para cima. E depois nós temos os módulos do Pegasus, tá? É separado por clientes, servidores, como você já sabe, né? Dentre esses módulos, né, nós temos aqui o módulo folha de pagamento, né? Sem dúvida, os módulos mais complexos de se implementar por conta das suas regras de negócio. Daí aqui eu menciono que nós temos um artigo. Esse artigo se encontra aqui, foi feito para o TRP 2.0, mas é interessante que você o leia, tá? Caso você não tenha interesse nesses módulos de RH, então não tem muito por que você se aprofundar nisso daqui. Você está tipo, estou estudando isso aqui só para aprender Flutter. Eu vou ver alguns desses módulos aqui, mas eu não quero nem saber de folha de pagamento. Aí tudo bem. Mas se você vai trabalhar em algum momento com esses módulos de RH, folha de pagamento, ponto eletrônico, então você precisa ler bastante sobre isso para você ter conhecimento de causa, tá? E esse artigo aqui é uma boa introdução, né, para você compreender como é que funciona o módulo folha de pagamento, tá bom? Então, dá uma lida nesse artigo para você ter uma noção de como as coisas funcionam, tá? E a partir daí você vai compreender melhor o que é que eu vou mostrar agora, né? Que são as tabelas para o módulo folha de pagamento, tá bom? Então aqui estão as tabelas. As tabelas da folha de pagamento, elas se encontram nessa região aqui do modelo, do DER, tá? Então bem no comecinho aqui nós temos essas tabelas de PPP. PPP significa Perfil Proficiográfico Previdenciário, tá? Então, para cada colaborador, você vai montar esse perfil. Na tabela principal, nós temos apenas aqui uma observação. Daí nós começamos a montar ali o perfil do cara de acordo com essas outras 4 tabelas, né? E essas informações, elas estão é uma informação de demanda legal, né? A legislação que pede que você tenha isso para cada um dos colaboradores, tá? Então você vai ter aqui as informações sobre a atividade do colaborador. Você vai descrever todas as atividades físicas ou mentais realizadas pelo empregado, tá? Data de início, data fim e a descrição. Aqui nós temos o fator de risco, né? Informações sobre a exposição do colaborador a fatores de riscos ambientais, ergonômicos e mecânicos. E aí tem mais informação lá no site da Previdência relacionado a isso daí. E aqui nós vamos ter todos os campos, né, que são necessários para preenchimento de acordo com a legislação, tá bom? Muito bem. Daí temos aqui o exame médico, né? Aquele exame médico que é muito importante, né? Quando o cara vai entrar ou sair de uma empresa, que o médico ele realmente trabalha, né? Se você já fez esse tipo de exame médico aí para entrar numa empresa, você já viu como é que é. Não estou me referindo a exame médicos de concurso, né? Para o Banco do Brasil, para a Caixa, para a Petrobras, não. Mas esse que você vai numa loja aí, arruma um emprego e aí o cara vai fazer o exame médico. Aí tu chega naquele médico, ele pede para tu ficar em pé, aí é apto. Coloca apto lá, né? E ao sair da empresa, tu faz esse mesmo exame. Esses médicos eles devem ganhar, sei lá, R$20, 30 por cada laudo desses que eles dão aí de apto ou inapto, né? Então, essas informações de exame médico ficam nesta tabela aqui. E aí nós temos aqui esse CAT, né? São informações prestadas quando o colaborador estiver afastado por acidente de trabalho. Essa tabela é que vai armazenar esses dados, tá bom? Então, sobre esse perfil, são essas 5 tabelas que nós temos aqui. Vamos para cá agora. Aqui nós temos a tabela folha parâmetro. Então, para cada competência, né, para cada mês aqui, nós vamos colocar alguns parâmetros para a folha de pagamento, tá? Contribui para o PIS. Qual é a alíquota do PIS para aquele mês? Qual é o dia de pagamento? Cálculo da proporcionalidade, daí se desconta faltas do 13º, se paga adicionais do 13º, enfim, todos os dados que são necessários colocar para cada mês para a folha de pagamento. E por que tem que colocar isso para cada mês? Porque pode ser que em janeiro essa informação aqui seja uma e em fevereiro seja outra. Pode ser que em janeiro
o dia do pagamento seja no quinto dia útil, mas em março, seja agora a partir do último dia do mês, tá? Então essas coisas mudam e é por isso que nós precisamos ter esses parâmetros para realizar o cálculo correto da folha, tá? Muito bem, folha fechamento, que é isso daqui. Após ser informado uma data de fechamento de um período, o sistema não permitirá que sejam efetuados os cálculos da folha na competência informada ou anteriores, salvo se o usuário alterar a data do fechamento. É só para você chegar aqui e colocar o fechamento atual, 10 de 2011, 2020, e o próximo fechamento, 11 de 2011 ou 2020, né? Então, assim, para fechar a folha, nós precisamos realizar uma série de cálculos, tá? Se o cara der um comando, por exemplo, para fazer o cálculo da folha com base nos parâmetros que estão vigentes, mas ele pede para fazer o cálculo de 3 meses atrás, né? O cálculo da folha de 3 meses atrás vai ser todo diferente, vai alterar tudo no banco de dados, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, nós temos que deixar apenas uma competência em aberto. E as competências anteriores têm que estar fechadas. Aí se o cara lá, por engano ou de má fé, tentar alterar alguma coisa nos cálculos anteriores, o sistema não vai deixar, tá bom? Perfeito. Daí nós temos aqui férias coletivas, cadastro das férias coletivas da empresa. Nós vamos colocar os dados das férias coletivas aí. Férias coletiva é quando sai todo mundo de férias, né? Pandemia do Covid, bota todo mundo de férias em fevereiro, né? Já que não tem como trabalhar, taca todo mundo de férias. Foi um dos primeiros recursos que muitas empresas utilizaram quando começou a pandemia, né? Não pode trabalhar, não pode abrir, para todo mundo de férias coletivas. Mas eu ia tirar minhas férias em julho e eu em agosto, amigo. Posso fazer nada? Todo mundo vai sair de férias ao mesmo tempo em março, porque a empresa vai estar fechada. Então, dessa maneira, sai todo mundo de férias, né? O cara, ele, enfim, paga o que tinha que pagar daquele mês de férias mesmo, que ele já faria isso no mês seguinte, no mês posterior para cada um dos funcionários, né? E é isso, né? Em algumas empresas, mesmo que não tenha pandemia, é comum que existam as férias coletivas por uma razão ou outra, tá? E é por isso mesmo que nós temos essa tabela aqui. Guias acumuladas. Informar o saldo inicial das guias acumuladas dentro do período informado. Tem algumas guias que nós precisamos informar, realizar pagamento e tudo mais, tá? GPS, do imposto de renda, do PIS, né? Então, como o sistema ele vai iniciar naquela empresa e pode ser que a empresa já exista há algum tempo, né? Nós precisamos dar um start na aplicação com essas guias. Então, nós vamos entrar com os dados dessas guias nesta tabela. O GPS vai começar assim, o imposto de renda começa assim e por aí vai. Tá? É para isso que serve essa tabela aqui. Ok? Bem, aqui nós temos informações sobre o Vale Transporte, né? Para isso nós temos aqui a tabela de empresas de transporte. Você vai cadastrar todas as tabelas de todas as empresas de transporte determinada UF. Aqui o itinerário da empresa do transporte, tá? E aqui, ó, as informações do Vale Transporte. Fica vinculado ao itinerário da empresa, que você coloca a quantidade de Vale Transporte que o colaborador tem direito, né, de acordo com esse itinerário aqui. O cara tem que receber 20 vales. Não, mas esse bicho pega 2 anos, ele tem que receber 40 vales. E por aí vai, tá? Muito bem. Aqui para baixo nós temos o período aquisitivo das férias de determinado colaborador, né? Você sabe que o colaborador ele tem direito ao gozo de férias quando ele trabalha 12 meses. Ele tem direito a um mês de férias dentro desses 12 meses, né? E esse mês de férias pode ser tirado dentro dos próximos 12 meses, ou 11 meses, né, para não extrapolar. Enfim, em 2 anos, ou no máximo 2 anos, ele tem que tirar a primeira férias dele. É isso que está lá na legislação, caso não tenha sido alterada, acredito que não. E essa tabela é o que vai realizar esse controle aí do período aquisitivo de férias do colaborador. Daí nós temos aqui o histórico salarial. Essa tabela aqui vai armazenar o histórico de alterações no salário, tá? Para cada colaborador. Vai ter ali a competência, que é o mês e ano, o salário atual, percentual de aumento, salário novo, válido a partir de quando e o motivo dessa alteração salarial para aquele colaborador, tá? Aqui embaixo nós temos folha de pagamento, folha de lançamento, comissão, essa que vai servir para os vendedores, né? O vendedor tem comissão, então já foi lançada a comissão do vendedor? Vamos ver.
Aí coloca lá a competência, o vencimento, a base de cálculo e o valor da comissão que foi lançada na folha para aquele vendedor, tá? Plano de saúde. Plano de saúde nós vamos controlar nessa tabela aqui, ó. ID do colaborador, ID da operadora, data de início e o beneficiário. É só o colaborador, é ele e seus dependentes, são apenas os dependentes, você coloca isso aí nesta tabela do plano de saúde. Folha de rescisão é quando o cara sai da empresa, então a rescisão é controlada nesta tabela. A ID do colaborador está lá embaixo, bora botar ele ali para cima. Pronto. Daí vai ter as informações do cara lá, né? Data que ele entrou, aliás, a data que ele saiu, né? Data da demissão, a data do pagamento da rescisão, qual foi o motivo, qual é o código do motivo para o E-Social, qual foi a data do aviso prévio, quantos dias ele cumpriu o aviso prévio, comprovou um novo emprego, enfim, informações necessárias para uma rescisão de folha de pagamento, tá? Mas aqui para o lado nós vamos ter aqui, ó, o lançamento da folha. Para a gente fazer esse lançamento da folha, né, deixa eu mostrar logo o cabeçalho do lançamento. Né? No cabeçalho do lançamento nós temos o colaborador, temos a competência que é o mês e ano e temos o tipo. Essa é uma folha mensal ou esse é um lançamento de rescisão, tá? Daí nós temos aqui o detalhe do lançamento, né? E tenha em mente aquele olerite de folha, né? Quando você recebe o seu salário, não tem um olerite lá, né, especificando o que é cada um dos valores que você está recebendo, ou os descontos, né? Então, esse detalhe aqui é como se fosse aquele olerite, tá? Para cada item lançado lá, cada item que é lançado no olerite, né, é um evento. Esses eventos nós cadastramos aqui, ó, na tabela folha evento, tá bom? Quais são os eventos que nós temos aí? 105, salário família, 001, salário base, 008, previdência social, esses são exemplos, tá? Mas podem ter outros, né? Com certeza terão outros que você vai colocar aqui. Daí, em relação à base de cálculo, ó, tem informação aqui no comentário da tabela. Vamos ver aqui. Meu Deus, que comentário ruim de ver isso daqui, hein? Tá, vou confessar que eu gostava mais do DB Designer do que eu gosto do MySQL Workbench. Se ele tivesse, o cara que fez isso daqui, tivesse continuado com o mesmo design do DB Designer, né, mas só melhorado ele, eu preferia do que esse layout do MySQL Workbench, não me agrada muito. Bom, tá aqui o comentário da tabela. Em relação à base de cálculo, como é que é calculada a base de cálculo para a folha, para o evento, né? 01, salário contratual. Define que a base de cálculo deve ser calculada sobre o valor do salário contratual. Salário mínimo. A base de cálculo será calculada com base no salário mínimo. Piso salarial. A base de cálculo será calculada de acordo com o piso salarial definido pelo sindicato. E líquido define que a base de cálculo deve ser calculada sobre o líquido da folha. Mas como assim isso daí? Bom, quando o cara colocar aqui, ó, salário família é um valor fixo de acordo com os filhos, né? Mas ele colocou aí, por exemplo, previdência social. Né? Previdência social vai ser o quê? 11%? INSS? Deve ser, né? 11%. Tá, esses 11% vão ser descontados em cima de quê? É em cima do salário contratual, R$10.000, que o cara está ganhando. É em cima do salário mínimo, 1.100. É em cima do líquido que ele recebe, 10.000. Tirou a pensão, recebeu 2.000. É em cima dos 2.000 que ele vai receber. E por aí vai. Tá? É para isso que nós temos aqui essa informação da base de cálculo. Mas enfim, depois que você cadastra todos esses eventos aqui, é que você vai poder realizar o lançamento, né? O detalhe do lançamento. Aí você coloca aqui a origem, o valor, né, da origem, o valor de provento ou o valor de desconto, tá? Ou o cara está recebendo, ou o cara não está recebendo, no caso, né? Que pagando ele não está, ele tá, tipo, vai ser descontado do salário dele. Então são esses três valores, tá bom? Origem é o valor da origem do cálculo, é o salário do cara, 10.000. Provento é o valor de proventos com base nessa origem aqui, né? E desconto é o valor do desconto com base nessa origem, né? Isso em cima do evento que a gente está importando para realizar este lançamento, tá bom? Perfeito. Mais para cá, está voltando agora, né? Porque esse cara aqui ele está diluído em duas folhinhas aqui
do modelo. Tá? O PPP a gente já viu, a gente acabou de ver o lançamento agora, então vamos ver aqui, ó. Nós temos agora o folha afastamento. Primeiro nós temos os tipos de afastamento, e nós temos alguns exemplos aqui. Acidente de trabalho superior a 15 dias, doença superior a 15 dias, né? A partir do momento que o cara passa 15 dias longe da empresa, ele vai ficar recebendo pelo INSS, tá? Não recebe mais pela empresa. E aí, a gente vai colocar quais são os tipos de afastamento possíveis, né, para o colaborador. E aqui, os dados do afastamento. Né? Quando é que esse cara se afastou? Quando é que ele retornou? Quantos dias ele passou afastado? Tá? Muito bem. Mas aqui embaixo nós temos os dados de INSS. Nós temos aqui, folha INSS armazena informações relacionadas ao INSS, apenas qual é a competência. Nós temos o INSS serviço, tabelas de serviço para o INSS. Aí você vai ter aí o código e o nome desse serviço. E aqui embaixo, a retenção do INSS. Tá? Qual é o valor mensal e qual é o valor do 13º. Tá bom? Informações que são utilizadas aí quando a gente estiver fazendo o cálculo da folha. E é isso, tá? Essas são as tabelas do sistema folha de pagamento, né? Esse sistema aqui, ele é feito com base na CLT, né? Para seletistas, tá? Então, se você tiver que fazer uma folha de pagamento para estatutários, né? Tipo para um funcionário público, estadual, municipal, federal, então as regras serão um pouquinho diferentes. Podem ser diferentes, acredito que serão. Dependendo do órgão aí, as regras podem ser diferentes. Se o órgão não for seletista, não seguir a CLT, então você vai ter que desconsiderar algumas das coisas que estão aqui e implementar coisas novas, né? Com base aqui no modelo. Você vai ter que modelar, vai ter que levantar os requisitos específicos para aquele órgão, tá? E remodelar as tabelas com base no que tem nos requisitos daquele órgão, do órgão, né? Empresa não, que empresa seria aí algo privado. E é isto, tá? Essas são as tabelas, né? Se você tiver alguma dúvida em relação a essas tabelas, você pode abrir um ticket de suporte, não deixa de ler o artigo, não deixe de se aprofundar no assunto, caso você vá trabalhar nessa parte de recursos humanos, que ela é complexa, tá? Exige muita atenção, muita leitura para você ter este conhecimento, né? Se você estiver conversando com o seu cliente, e vai que ele faz uma pergunta, por que é que a gente está fazendo isso nessa tela aqui? Se você não souber explicar, ele vai ficar com o pé atrás, tá? São módulos bem interessantes, são módulos muito demandados, folha de pagamento e ponto eletrônico, porque basicamente todas as empresas têm que ter esses dois módulos, né? Mas enfim, tem uma certa complexidade, né? E aí, de fato, você vai ter que estudá-los, né, para compreender bem como é que eles funcionam. Mas quando nós construirmos as telas, né, as aplicações do servidor e o cliente, aí você vai compreender melhor como é que eles funcionam, tá bom?